Tive que comprar um carro para continuar meu casamento. Naquele tempo, eu ainda achava que carro era só para ir e voltar, nada demais. Mas ela, não. Para minha esposa, o carro era quase um personagem da casa. Limpinho, cheiroso, funcionando direitinho. Eu até tentava acompanhar, mas nunca liguei tanto. Só que depois que o nosso carro começou a dar problema todo fim de semana, parecia que ele tinha virado um teste do nosso casamento. Cada barulho novo virava uma discussão. Ela dizia que eu não cuidava das coisas, e eu ria, tentando aliviar. Mas por dentro, eu sentia uma pontada, como se o riso piorasse o que ela queria dizer. Teve um sábado em que o carro engasgou logo cedo, e ela soltou um "já viu isso, né?" E eu só consegui responder: "É só um barulho, amor, calma." Ela virou o rosto. E foi ali, naquele silêncio, que eu percebi: o problema não era o barulho, era o jeito que ela me olhava. Eu ainda tentei disfarçar, dizer que ia resolver depois. Mas todo depois que eu falava soava como um nunca. E quanto mais eu adiava, mais ela se fechava. Naquela noite, a gente jantou quase sem se olhar. Eu lembro de pensar que o carro podia parar de vez, mas o que eu não podia era deixar ela parar de acreditar em mim. A cena foi ridícula. A gente estava indo visitar a sogra, e no meio da avenida o carro simplesmente morreu. Buzina para todo lado, calor, gente olhando. Ela me olhou com aquela cara de "tá vendo?" Eu tentei manter a calma, mas por dentro só vinha vergonha. Aquilo me queimava. A gente desceu, empurrou o carro pro canto, e o silêncio entre nós foi pior que o trânsito. Ela ficou encostada no capô, olhando pro chão. Eu tentei brincar: "Pelo menos o exercício do dia tá feito." Nenhum sorriso. Só aquele olhar cansado, como se dissesse: "Não dá mais pra rir disso." Eu queria consertar, queria dizer que ia dar um jeito, mas o nó na garganta não deixou. A gente terminou empurrando o carro até um posto. Ninguém falava nada. Naquele momento, empurrando aquele trambolho sob o sol, eu senti uma coisa estranha. Não era raiva do carro, era medo. Medo de que ela tivesse desistido de mim junto com ele. Mais tarde, quando cheguei em casa, ela já estava no quarto, virada pro outro lado. E eu, sentado no sofá, pensei: se um carro velho consegue fazer a gente ficar assim, talvez o problema seja maior do que eu queria admitir. Depois daquele dia na rua, o clima em casa ficou pesado. Parecia que cada ruído do carro tinha entrado com a gente. Eu tentava mudar de assunto, mas ela dava um jeito de trazer de volta. Se fosse prioridade, já teria resolvido. Era sempre essa frase. Eu fingia que não ouvia, mexia no celular, inventava que estava cansado. Mas a verdade é que eu não sabia nem por onde começar. No domingo, ela foi para a cozinha e falou alto, sem me olhar: "Eu só queria ver você se mexendo por alguma coisa." Aquilo bateu fundo. Eu fiquei parado, com a chave do carro na mão, fingindo procurar um aplicativo para a oficina. O silêncio dela me pesava mais que qualquer grito. À noite, deitei do lado e fiquei ouvindo o som da respiração dela. Um abismo. Me senti pequeno, inútil. E o pior é que eu sabia que ela tinha razão. Eu sempre esperava o problema piorar para reagir. Mas ali, no escuro, me veio um pensamento rápido: talvez eu precisasse fazer algo grande, algo que mostrasse que eu ainda estava tentando. No dia seguinte, tomei café em silêncio, peguei as chaves e fiquei olhando para aquele carro velho na garagem. Foi a primeira vez que senti raiva dele de verdade. Não do carro, mas do que ele estava representando. Acordei com aquele pensamento martelando: ou eu faço alguma coisa agora, ou a gente vai apagar sem perceber. Saí de casa mais cedo, sem falar nada. Entrei no carro velho, ele roncou 2 vezes antes de pegar. Fui dirigindo devagar, já com a ideia pronta na cabeça e a mão suando no volante. Quando parei em frente à concessionária, fiquei uns minutos só olhando o vidro. Parecia exagero, parecia burrice, mas eu só conseguia lembrar dela dizendo que queria me ver me mexendo por alguma coisa. Lá dentro, cheiro de carro novo e luz branca. Um vendedor apareceu com um sorriso automático: "Posso ajudar?" Eu falei baixo, quase pedindo desculpa:
Quero um que não me deixe na mão. A gente deu uma volta, eu sentei no banco e fiquei ouvindo o motor, concentrado, como se o carro pudesse me responder outra coisa além de ruído. O vendedor falou de parcelas, eu nem decorei os números direito, só perguntei se era possível resolver ali. Ele trouxe papel, caneta, e eu tremi para assinar. Na hora que coloquei meu nome, senti um alívio quente no peito, e logo depois um frio. Eu estava fazendo isso sem contar para ela. Peguei a chave e fiquei com ela fechada na mão, firme, como quem segura um pedido de desculpa. No caminho de volta, olhei o retrovisor e vi meu rosto meio pálido. Pensei no nosso quarto silencioso, na noite anterior. Pensei também no medo dela achar que foi só ostentação. Mas não era. Era um grito em forma de compra. Era eu dizendo eu tô aqui. Cheguei perto de casa e estacionei o carro novo 2 quadras antes. Voltei andando para buscar o velho, trouxe até a garagem, deixei ele parado num canto. Depois, fui buscar o outro. Quando encostei, o coração bateu forte. Eu queria que ela visse sem aviso, sem discurso. Só o gesto. E ao mesmo tempo, me deu vontade de ligar e perguntar se eu estava exagerando. Não liguei. Abri o portão, estacionei, respirei fundo. Tá feito. Fiquei rodando o quarteirão umas 3 vezes antes de estacionar. O coração batendo alto, o barulho do motor novo parecendo debochar de mim. Chamei ela para descer. A voz saiu trêmula, meio rindo. Vem cá um minuto, preciso te mostrar uma coisa. Ela desceu devagar, ainda com aquela cara de quem não sabia se vinha brigar ou perguntar. Quando viu o carro parado na garagem, não falou nada. Só olhou para mim e depois pro carro. O tempo ficou meio suspenso ali, sabe? Eu abri a boca para explicar, mas nada saía. Ela encostou as mãos na lateral do carro, respirou fundo e ficou olhando o interior. Eu pensei que vinha bronca, ou aquele "você ficou maluco". Em vez disso, ela me olhou de novo e deu um passo para perto. Ela não disse obrigada, nem tava na hora. Só me abraçou. Um abraço demorado, daqueles que vêm com um suspiro no fim. Eu ainda tentei quebrar o gelo. Você gostou? Ela respondeu baixinho. Não era sobre o carro. Naquele instante, eu entendi tudo. Ela não queria luxo. Queria ver que eu ainda me movia por nós dois. E aquele carro, que até ontem era símbolo de briga, agora parecia um pedido de recomeço estacionado na garagem. A gente entrou, tomou café quase em silêncio, mas um silêncio diferente. Leve. Ela colocou a mão por cima da minha e disse agora sim, parece que a gente tá no mesmo caminho. Nos dias seguintes, o clima em casa mudou sem que a gente precisasse falar muito. O carro novo virou quase um símbolo de paz. Ela começou a sair comigo de novo, com aquele jeito mais leve, mexendo no som, ajeitando o banco. Parecia que o barulho do motor novo tinha silenciado o que a gente andava gritando por dentro. Mas o que mais me marcou foi uma coisa pequena. Um domingo à tarde, a gente foi ao mercado, e quando voltamos, o carro velho ainda estava lá no canto da garagem. Eu fiquei olhando para ele, meio rindo. Disse para ela, olha ele ali, firme e forte. Ela respondeu, foi empurrando ele que a gente empurrou a gente também. Eu ri, mas deu um nó na garganta. Por que era isso? O carro novo não consertou o casamento. O que consertou foi o gesto, o empurrão que a gente precisou dar para sair da inércia. Eu precisei mostrar que ainda estava disposto a tentar, e ela precisou ver que eu não tinha desistido. Hoje, cada vez que eu ligo o carro para sair com ela, lembro daquela avenida cheia de buzina e vergonha. E, de algum jeito, fico grato. Porque se aquele carro velho não tivesse parado no meio da rua, talvez a gente tivesse parado um no outro. Algum tempo depois, a rotina voltou pro normal, mas o jeito como eu via as coisas já não era o mesmo. Cada vez que eu ligava o carro de manhã e via ela entrando do meu lado, eu lembrava de tudo que aquele motor novo carregava, não era só conforto, era lembrança de tudo que a gente quase perdeu. Um dia, parados no sinal, ela segurou meu braço e falou, eu sei que não foi fácil fazer o que você fez. Eu respondi sem pensar, eu também sei que não foi fácil ficar. A gente riu.
E naquele riso, eu senti um tipo de paz que fazia tempo que não aparecia. O carro virou parte da história, mas não o protagonista. O que segurou a gente de pé foi o esforço, o reconhecimento, a vontade de continuar tentando. Às vezes, quando alguém pergunta se valeu a pena, eu lembro do sol batendo naquele dia em que o carro morreu no meio da avenida e penso: valeu. Porque se eu não tivesse empurrado aquele carro, talvez nunca tivesse aprendido a empurrar a relação para frente também. Hoje, quando o motor dá sinal de cansaço, a gente olha um pro outro e ri. É quase um código entre nós: não deixa morrer, não. E, no fundo, é sobre a gente, não sobre o carro.